Bom dia, olá pupilos e pupilas. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um livro Livra, né? O livro Livra que a gente está fazendo agora é o A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bess. Esse livro, nós estamos já entrando no 3º capítulo e para quem está nos acompanhando, nós já estamos passando pela floresta e já passamos também pela primeira missão deles, que foi a questão deixa eu lembrar aqui. A questão da terra, né? A questão da renovação da terra e de buscar no gnomo, né? Que era o responsável por todas as terras, as raízes das plantas, etc. Então a gente já está nessa fase. E, como todos sabem, são 2 cavaleiros com personalidades totalmente diferentes e cada um tem uma forma de encarar os desafios, de resolver as suas demandas, e o Cid resolveu fazer tudo o que tem que ser feito para conseguir êxito no caso venha nascer o trevo no bosque. E mesmo que todos digam para ele que é impossível nascer o trevo, o Norton ele tende a se entregar às circunstâncias, já o Cid ele tende a questionar o porquê dessas circunstâncias ficarem da forma como elas estão, e assim ele consegue resolver a cada passo, a cada etapa o que tem que ser resolvido e obtém êxito, né? Então, agora a gente está entrando no 3ª regra da boa sorte, certo? E eu vou tentar fazer de uma maneira diferente, porque cada vez que passa, o livro vai ficando sempre mais interessante a gente contar a fábula, porque durante a fábula que a gente consegue passar as mensagens chaves do livro, né? Aqui, na 3ª regra da boa sorte, ele diz: se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. Aqui ele está falando claramente da questão da acomodação, né? Ele fala que nós não devemos ceder às circunstâncias, que a gente deve procurar. Foi o que eu acabei de falar para vocês, da maneira como cada um encara a situação. E aí ele entra no 4º capítulo falando agora da Dama do Lago. E a história da Dama do Lago eu vou resumir, porque ela é um pouco repetitiva, porque ela apresenta os 2 cenários para os 2 cavaleiros. Acontece que existe um lago, onde esse lago ele não há desvios, e ele fica distribuindo toda a água para o bosque através das suas paredes, ou seja, por capilarização. Então, a parte de baixo, as paredes em volta do lago, elas vão desviando, vão alimentando essa água para todo o bosque. Quando o Cavaleiro Negro, o Norton, chega até esse lago para poder saciar sua sede e do seu cavalo, refrescar aquela coisa toda, porque ele já havia passado todo o dia nessa busca a Dama do Lago, ele termina de fazer o que tem para fazer, mas ele começa a fazer um certo barulho. E aí, com isso, a Dama do Lago acorda e o repreende, diz que ele não poderia estar fazendo barulho, porque senão ele iria acabar acordando os nenúfaros. Quem são os nenúfaros, né? A dama vai lá e explica para ele. Ele diz assim: olha, não me interessa o que tem aí de problema seu. Ele diz logo assim, de maneira arrogante, como sempre, né? Não me interessa se sua história, não sei nem do que se trata isso. O que eu quero saber, já que você é a Dama do Lago, onde é que vai nascer, né? Onde é que vai nascer o trevo? Porque você sabe de tudo, você sabe onde tem a água, você alimenta todas
a flora, a fauna, enfim. Então eu preciso saber onde é que vai nascer. E aí ela começa a rir, o que o irrita, porque ele acha que ele está sendo ironizado, ele acha que está sendo desrespeitado, e ele se considera uma autoridade como cavalheiro. E aí ela vira e diz: olha, eu não tenho conhecimento sobre o nascimento de trevo, eu acho que você está equivocado, que ele disse isso é uma pessoa anormal, doida, louca, e por favor faça silêncio porque você vai acordar meus nenúfares. E aí ele a interrompe e ela diz que se por acaso esses nenúfares fossem acordados, quando fosse à noite, haveria um transbordamento deste lago, pois o que eles fazem, na verdade, é que durante a noite eles ficam cantando, e quando eles fazem esse processo, há uma evaporação do rio, o que impede desse rio transbordar e matar toda a floresta. Então ela tem que ficar acordada durante o dia para que ninguém incomode, e à noite ela tem que ficar também acordada para que ela controle todo esse processo, ou seja, ela vive em função da água. E aí ele se irrita com aquela arrumação toda, é indelicado com ela e sai irritado, vai-se embora, entendeu? E muito lamuriador, fica falando: eu nunca vou ter sorte, e começa a tomar consciência de que poderia ser verdade a questão do nascimento, né, desse trevo, mas existe uma coisa que está gritando dentro dele, que é o tal do medo, porque já é o segundo ser do bosque que fala que não vai nascer trevo. Então ele é tomado pelo medo, ele é tomado pela dúvida, ele é tomado por muitos sentimentos que fazem com que ele repense o que ele está fazendo ali e queira ir embora. E assim encerra a passagem dele por esse lago. Logo na sequência, assim que ele sai, o nosso amigo acorda. Ele dormiu um pouco mais porque ele teve que fazer todo aquele trabalho, né, de modificação da água e da terra e tal, e aí ele acorda. E nisso que ele acorda, ele vai iniciar a busca dele até encontrar a Dama do Lago. E aí a Dama do Lago, só que ele entende que ele precisa respeitar aquele espaço, porque já todos na floresta já estavam se comunicando. Então todo mundo já sabia o que cada um dos cavaleiros estavam fazendo. E aí ele já se aproxima do lago em silêncio, respeitando a área, respeitando tudo. E só que ele pisa numa nozes, e essa nozes ela simplesmente quebra e faz a zoada, e a Dama do Lago ela surge naquele espetáculo de gotas de água e fazendo um balé, aquela coisa toda, e ele se encanta com aquilo tudo, fica sem acreditar no que ele está vendo, naquele fenômeno. E aí, com isso, ao contrário do Norton, que quando ela fez todo esse parangolé dela aí, ele simplesmente nem ligou, nem valorizou, enfim. Aí ele fica bem encantado com aquilo tudo, o Cid. E aí é quando ela diz: por favor, silêncio, você vai acordar os meus nenúfares. E aí, nenúfares, desculpa. E aí ele pergunta: como assim, o que se trata? E ela vai e conta a mesma história para ele. Só que quando ela conta a mesma história para ele, ele detecta que os dois têm a mesma necessidade da água. Os dois precisam da água, mas os dois têm um problema que, se ele conseguir resolver o problema dele, ele automaticamente vai estar resolvendo o problema dela. E aí ele propõe uma conversa, ele propõe uma solução para os dois e começa a explicar para ela, começa a questionar: por que o seu rio ele não sai água? De todos nascem regatos, mas o seu não nasce. De todos os lagos nascem regatos, ou de rios, ou rios, na verdade.
e o seu não nasce. E ela fica sem resposta. Ela diz, eu. E pela primeira vez a voz da dama do lago era sem contraste, era uma voz de tristeza e uma voz de dor. E aí ele continua, ele começa, veja só, eu tenho a solução para nós dois. Eu vou fazer com que a água chegue até a minha terra já arada. E aí você não precisa mais se preocupar se a água vai transbordar caso os nenúfares acordem. E aí ela ficou horas e horas, horas assim, tempo pensando, aí de repente ela disse mesmo, tudo bem, mas não acorde os nenúfares, que já tem um que acordou. E aí ele pega a espada dele, amarra no cavalo e começa a puxar, como se fosse uma pá, até a sua terra arada. E ao mesmo tempo, ele consegue fazer com que aquele rio agora, ele alimente a sua terra. Só que assim, ele pergunta para ela, antes de fazer a situação, ajeitar o lado dos dois, ele pergunta para ela, deixa eu te perguntar uma coisa, quanto de água é necessário para que o meu trevo nasça? Aí ela ironiza um pouco, né? E aí ela diz assim, olha, para um trevo nascer, ele precisa de muita água. A terra que ele vai nascer tem que estar o tempo todo úmida para nascer o trevo. E aí ele, interessante. Então, a solução realmente é essa. É eu fazer com que um braço deste lago, ele passe pelas minhas terras. E assim ele começa o trabalho dele. E um trabalho muito árduo, muito cansativo, né? Até que chegasse à sua terra. E assim ele foi até o final. E com essa ação, os dois saíram ganhando. Curiosamente, o Cid percebeu que estava cada vez menos preocupado se o lugar que ele tinha escolhido seria realmente onde o trevo mágico nasceria. Aí começa a história do livro. Talvez devesse sentir-se um pouco tolo por trabalhar por tanto tempo em um lugar onde o trevo provavelmente não nasceria. Mas ele não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que deveria era muito forte, que estava fazendo certo era muito forte, do que pensar que teria a sorte ou não de ter escolhido o lugar certo. O porquê? Não sabia. Talvez porque regar o que é preciso fazer, regar é o que precisa ser feito. Fazer depois de arar e cuidar da terra. Ele fazia o que tinha que ser feito. É claro que se sabia muito pouco provável qual era o lugar certo que iria brotar o tal trevo mágico. Mas ele conhecia duas razões que impediam o nascimento do trevo do bosque. Ele entendia, né? Que conhecia duas razões que impediam o nascimento do trevo do bosque. No dia seguinte, teria mais informações. Tinha certeza disso. Com a cabeça pousada no chão, ele tentava adormecer enquanto olhava com esperança a sua terra nova, arada e regada. E isso fez com que ele conseguisse visualizar ainda melhor o trevo brotando daquela terra, crescendo. E nesta noite, ele não só conseguiu ver a imagem do trevo nascendo, como ele também conseguiu sentir a imagem muito mais real do que o dia anterior. Isso deixou-o muito feliz e ele foi dormir. Então, vamos falar sobre isso que encerra a história, né? Quando você quer muito uma coisa, quando você consegue visualizar isso constantemente, você tem um foco, você tem um objetivo e você não se desvia disso, você é disciplinado, você tem uma estratégia, é o que acontece, os resultados acabam vindo. Então o que ele diz aqui? Ele te coloca em duas situações, ele te coloca numa pessoa que visualiza o obstáculo, que não consegue ser confrontado, não pode ser confrontado, não pode ser, como eu posso dizer, questionado, é arrogante, e tudo isso é uma defesa dele. Tudo isso é uma defesa dele porque ele não confia nele, ele não confia
que ele tem a capacidade de resolver o problema. Então ele prefere se vitimizar, ele prefere desistir, ele prefere se colocar na posição de que sabe de tudo e que não precisa de ninguém e simplesmente bloqueia as possibilidades de conseguir avançar. Esse é o Norton. E isso simboliza a maioria das pessoas, né? As pessoas, elas sempre tendem a valorizar as dificuldades e nunca conseguem abrir sua mente para possíveis soluções. Mas também tem os CIDs da vida, que são pessoas que, independente das circunstâncias, elas conseguem sim fazer certas perguntas chaves, questionar certos padrões e dizer, e por que não? E por que isso não acontece? E por que esse rio, né, a história do rio, por que esse rio não tem braço? Por que esse rio depende da capilarização das paredes dele para distribuir água por todo o bosque, quando na verdade ele poderia deixar de transbordar e pela superfície ele conseguir fazer vários escapes? E por que não? E o que é principal, ele consegue enxergar soluções não só para ele, como também para o próximo. Então ele não se importa de ter o esforço que seja, ou de ter a ideia que seja, e distribuir esse pensamento, distribuir esse conhecimento, distribuir esse benefício para o próximo. E pessoas que são verdadeiramente próximas, pessoas que são verdadeiramente, que têm visão, que tem essa proatividade, que tem esse desprendimento, elas acabam conseguindo tudo realmente que elas querem, porque elas não se acomodam e elas não se intimidam com as circunstâncias, elas criam novas circunstâncias, né? Favoráveis, obviamente. E se isso vai beneficiar se isso vai beneficiar ao outro, elas não estão nem aí para isso, desde que tudo isso seja um resultado positivo para aquele objetivo dela. E com isso, ele vai e pensa rapidamente numa solução, ele trabalha com aquilo que ele tem, o que ele tinha naquele momento era a solução e a ferramenta era uma espada. E se ele não tivesse essa espada, como é que ele iria fazer? Ele ia dar o jeito dele, ele iria buscar de alguma forma a solução para isso, mas ele não iria se acomodar. E aí, no final de tudo, ele contempla o resultado do seu trabalho durante o dia, ele valoriza todo o trajeto e fica contemplando. E também ele consegue ter a visão. Então, assim, a diferença entre os dois cavaleiros é que o Cid, ele tinha um quadro de visão de futuro, ele tinha um foco, ele olhava aquilo todo santo dia, ele conseguia sentir a textura, ele conseguia viver aquilo que ainda iria acontecer, visualizar o pronto, né? Independente de ter ou não alguém apostando nisso. E assim somos nós. E assim são as pessoas, assim elas se diferenciam. Então, trazendo isso para a minha vida, eu costumo sempre dizer isso, já disse isso várias vezes. Antes de eu me tornar, eu já me comporto como se eu fosse. Eu tenho eu sou filha da Febracis, né? Então, assim, a gente trabalha muito com essa questão da visualização daquilo que nós queremos, para que a gente consiga todos os dias interiorizar isso e trazer isso para a nossa realidade, até tornar realidade, né? Até a dizer, aconteceu. E aí, com o passar do tempo, isso vira uma prática na sua rotina e no seu dia a dia, e você, quando já está vivendo o que você tanto queria, você já tem um outro objetivo maior. Você aumenta, eleva a sua escala para um outro nível. E é assim que funciona a cabeça das pessoas que são que nem o Cid. Enquanto isso, a plateia dessas pessoas que se tornam bem-sucedidas são os outros, como o Norton, né? Que só sabem criticar, que só sabem dizer que foi sorte, que foi a sorte, e que só sabem dizer que não tem a própria sorte. E temos também o outro lado, que as pessoas como o Norton, que para cada situação tem um problema. Então, que sejamos mais como o Cid, que para cada problema nós tenhamos uma solução. Ou uma não, eu costumo dizer que tenha plano A, B, C e D.
mas que o objetivo seja sempre ter soluções, resolver, progredir, avançar e nunca se apegar ao problema. Tudo aquilo que é um problema pra gente, ele pode crescer, mas também ele pode diminuir. Depende muito da forma como você trata as situações. Tem pessoas que, por exemplo, um exemplo de rotina de casa, tá aqui, tá cozinhando aquela coisa toda, não sei se... eu vou falar vou falar. Eu não tenho essa autoridade toda para falar de cozinha. Tenho para provar, para falar, para criticar comida ou não, para dizer que está faltando ou não, para falar dos sabores, mas dizer, eu sei cozinhar tal coisa, só sei cozinhar uma coisa, que é massa. E o resto tô fora. Tô fora mesmo. Mas e aí, tu vai te acomodar se por acaso tu tiver que cozinhar? Eu vou ser a melhor cozinheira. Eu faço apostar se eu não vou ser. Eu faço apostar se eu não faço um mocotó, se eu não faço uma cor bem difícil aí. Na minha cabeça, mocotó é difícil. Mas enfim, eu faço. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer e vou fazer bem feito. É assim que funciona aqui na regra da minha casinha, né? Então, que sejamos mais como o Cid. Que a gente não se apegue às dificuldades. Que a gente simplesmente olhe para o desafio e minimize ele. E diga assim, bom, isso daqui nós vamos analisar como vamos partir, vamos dividir, vamos botar essa parte para cá, essa parte para lá, papapá, e assim nós vamos resolver, e de repente resolve tudo e tá tudo certo. E aí é muito bacana quando todos os fins de dia, ele se deita e cada vez mais ele se aproxima de uma realidade. No primeiro dia ele já podia sentir o aroma, no segundo dia ele já conseguiu visualizar claramente ele segurando o trevo, e no terceiro dia ele já consegue sentir a textura. Então é assim que funciona a cabeça de pessoas que possuem claramente os seus objetivos, que são disciplinadas, que se prontificam, que não têm medo, que são arrojadas. É assim que funciona. É por isso que tem muito resultado. É por isso que quando aparece o resultado, quando explode, todo mundo diz, uau, como foi isso? Porque existiu toda uma trajetória silenciosa. Existiu toda uma trajetória silenciosa e solitária, muitas das vezes, mas assim como existiu toda essa trajetória, também não faltou coragem, não faltou determinação e principalmente não faltou foco, porque se você não sabe para onde vai, não adianta, qualquer distração te desvia do teu caminho. E distração, ela pode ser tudo isso que eu já falei, procrastinação, pode ser a preguiça, pode ser a impaciência, pode ser a arrogância, a falta de humildade, pode ser tudo isso são distrações, falta de fé principalmente, porque aqui nesse livro, apesar de ser uma fábula, de falar de gnomo, de falar de Merlin, de falar disso e aquilo outro, sempre se fala da fé. Sempre se fala da fé, porque fé é justamente isso, é você conseguir ver aquilo que ainda não aconteceu. Hoje pela manhã eu estava ouvindo o David falando e assim, ao mesmo tempo, como ele é muito julgado pela forma como ele fala, como ele é muito inicial, como ele é isso, aquilo, outro, que eu acho erradíssimo as pessoas julgarem as outras. Cada um tem o seu jeito de fazer, o importante é fazer, é levar a palavra, é evangelizar e etc. E aí eu não entendo como é que essas pessoas que são evangélicas, que são cristãs assim como ele, criticam a ele. Porque muitas críticas vêm desse pessoal, que se acha melhor do que o outro. E aí, você está sendo como Jesus? Você está sendo humilde? Você está sendo, de fato, praticando a palavra? Tem que refletir sobre isso também. E eu já estou desviando do assunto, mas assim, o David estava falando sobre a Arca de Noé. Que o arquiteto, que é Deus, chegou para Noé e disse, meu amigo, é o seguinte, eu quero uma arca, eu quero um barco, eu quero algo que você consiga salvar um casal de animal de cada um, e você vai salvar somente a sua família. E vamos lá, ele tinha 500 anos. E aí ele estava achando que ele já ia bater as botas, que ele já ia dormir, acabou, e pronto. Não, aí Deus chega para ele e diz assim, eu quero uma arca construída. Ponto, final. E aí ela vai ser assim, 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 assado, tu vai fazer com isso, aquilo, outro, e acabou. Te vira, eu tô indo embora, eu só volto aqui quando estiver pronta.
e passa 120 anos para essa arca ficar pronta. Foi chamado de maluco, de doido, de louco, chamou a família e disse, acabou o final de semana, todo mundo vai trabalhar, vai fazer acontecer, isso aqui tem que sair, tem que ficar pronto, ir embora lá, tá na hora. E assim, quando a arca fica pronta, imediatamente começa a tal chuva e o dilúvio e tudo mais, e 40 dias depois o negócio para, e ele passou 120 anos construindo uma arca que só serviu 40 dias. Essa é a lógica, né? Essa é como funciona a cabeça da pessoa. Só que a gente sabe que se graças a essa arca que só foi utilizada durante 40 dias, é que existe nós, existe a humanidade, é que chegou até mim no dia de hoje, dos meus netos, dos meus filhos, etc e tal. Então foi baseado numa visão, foi baseado num crer, foi baseado num acreditar. E o fato de Noé não ser um construtor, não ser um arquiteto, não ser alguém que tinha habilidades para fazer tal coisa, não o limitou. Simplesmente ele teve rotina, disciplina, foco e objetivo. E nada do que falassem podia achar ele de maluco, de doido, e fez ele parar. Então, o nosso Cid aqui, ele é como se fosse um dos nossos Noés da vida. Ele acreditou na demanda e foi embora. Ele não desconsiderou absolutamente nada do que ele ouviu até então. Mas sim, para cada problema ele tinha uma solução. Por quê? Porque ele tinha um objetivo claro de que ele iria ser um cavalheiro sortudo, de que ele iria viver a boa sorte dele. E que para essa boa sorte acontecer só dependeria única e exclusivamente das atitudes dele. Então é sobre isso. Esse livro, como eu costumo dizer, ninguém dá nada para ele, mas ele é um livro que bate forte, de maneira sutil, mas ele bate forte. Ele fala sobre temas relevantes, ele fala sobre atitudes que nós devemos ter e ele nos confronta. Então, que a gente valorize as entrelinhas, né? E que a gente aprenda a achar que coisas simples, elas trazem, achar que coisas simples, livros simples como esse, não vão trazer para ti grandes soluções para a sua vida. Pelo contrário, aqui está ensinando sobre isso. E uma coisinha mais, quando você faz, quando você se realiza, você transborda, você, que nem um rio, né? Você acaba transbordando. Então, assim, pessoas vão aparecer, pessoas vão se beneficiar com tudo aquilo que você faz. Se não fosse o Noé, nós não estaríamos vivos hoje. Se não fosse o Cid, o lago ia transbordar todas as vezes que os nenúfares iam acordar, e a coitada da dama do lago nunca ia dormir, porque ela ia ter que ficar vigiando de dia, vigiando de noite, e ela ia viver em função da água para sempre. Então ele não se preocupou se ele estaria só se beneficiando. E é sobre isso. A gente arrasta, quando a gente quer crescer, a gente não se preocupa em servir, a gente não se preocupa em compartilhar. Que sejamos muito mais Cid do que Norton nas decisões da nossa vida.